Arthur Valadares, do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Paulo Estevão. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi de viagem? Foi tudo ótimo, a experiência aqui em Floripa, aqui na região, foi excelente. Certo. Arthur, como podemos compreender melhor o Evangelho de forma que ele se torne mais acessível, mais aplicável ao nosso entendimento? Como quis nos trazer Jesus, né? Até que na questão 627, Kardec questiona se Jesus já nos ensinou as leis de Deus, já trouxe isso para nós, o que nós faríamos de novo? Então, Arthur, como podemos perceber as dimensões da mensagem do Evangelho Rede Vivo de modo mais abrangente, não com a letra morta? Olha, a própria resposta dos Espíritos a essa questão vai nos trazer um elemento muito importante. Eles dizem, olha, a nossa finalidade aqui, enquanto Espíritos, enquanto a revelação espírita, uma das principais, é justamente fornecer elementos, chaves para vocês, para que consigam romper essas dificuldades, né? Superar essas dificuldades da letra que mata em busca do Espírito que vivifica. Então, nesse sentido, estudar a doutrina espírita, conhecê-la, entendê-la no conjunto da obra, é um dos recursos mais preciosos também para a gente aprofundar o Evangelho, porque ela nos fornece, como diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, uma série de chaves para entender lições, frases, passagens de Jesus que, a princípio, eram complicadas, quase que ininteligíveis. Na medida que a gente vai percebendo e conquistando essas chaves pelo estudo metódico, sistemático, continuado da doutrina, pelo esforço sincero na busca, a gente vai penetrando o espírito da letra. E como o Evangelho e o autoconhecimento pode auxiliar o homem no seu crescimento moral e espiritual, principalmente para aqueles que nada compreendem a esse respeito? Qual a importância para o homem, para o mundo, deste autoconhecimento e o que tem a ganhar os homens em questão de vida e felicidade ainda aqui na Terra, utilizando o autoconhecimento? O autoconhecimento, fazendo uma analogia, poderíamos dizer que ele é o processo de preparar a Terra. Autoconhecer-se, mergulhar em si, reconhecer a condição do nosso terreno e prepará-lo para receber então, e aí entra o Evangelho, as sementes do alto. Então, o autoconhecimento prepara o que somos, torna-nos mais receptivos quando reconhecemos o que precisamos mudar, melhorar, modificar, e o Evangelho chega então com o referencial, com o elemento novo que nos chega do alto para a modificação. Então, o autoconhecimento prepara o solo, o Evangelho traz as sementes. Desse resultado surge então a árvore do Evangelho, né, cujos frutos são mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio desde já, construindo o céu na terra, na vivência na terra dentro de nós. Sim. E de que forma, Arthur, a doutrina espírita pode nos auxiliar na compreensão do Evangelho, do Cristo, em sua verdadeira e pura essência, tal qual entendia Jesus, para que os homens finalmente coloquem em prática, né, considerando o amor, a caridade ensinado pelo Cristo, e vivam o amor incondicional? Olha, como falávamos, o Evangelho ele vai trazer uma série de chaves, de conceitos importantes espirituais, leis espirituais que antes não conhecíamos. Então o próprio Mestre nos disse àquele tempo aos discípulos que muitas coisas ainda teria a revelar, mas que ao momento não suportaríamos. Ou seja, faltavam recursos de conhecimento, de bases, para a gente acessar certas coisas. Então a doutrina espírita, na medida em que ela vai explicar, por exemplo, conceitos-chave, reencarnação, mediunidade, vida no mundo espiritual, evolução, progresso, tudo isso vai se encaixando no Evangelho e destravando, digamos assim, uma série de portas, de janelas de entendimento, né? A partir da compreensão dessas leis espirituais. Tudo vai ganhando mais sentido, mais vastidão. Como o próprio Mestre havia prometido, que o Consolador que ele enviaria não só relembraria suas palavras, como expandiria, explicaria essas suas palavras. Então, nesse sentido, o Evangelho é realmente um conjunto de chaves muito precioso para acessar o tesouro que está lá no baú, né, do Evangelho. Certo. Arthur, gostaria que você discorresse a respeito de um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, onde André Luiz, junto aos espíritos que coordenavam os trabalhos, né, do mundo espiritual, e se reúnem diante de um quadro e solicitam aqueles espíritos, inclusive André Luiz, que plasmem mentalmente a paisagem. Então, nesse momento, neste quadro, o benfeitor se materializa, né, e vem com textos debaixo do braço.
Você inclusive nos colocou na sua exposição. André Luiz questiona o que seria aquele material. Seria em dimensões do Evangelho que não alcançamos, o entendimento para o entendimento da nossa esfera, ou talvez o entendimento daqueles espíritos que estavam mais apurados para a compreensão da essência do que nos traziam a lume. Olha, eu acho muito interessante essa passagem com Asclépios, Nobreza da Vida Eterna. No meu modo de entender, ela quer justamente ilustrar isso, que o Evangelho para a Terra e todos os espíritos que evoluem na Terra, né, porque como o benfeitor de André Luiz esclarece depois, Asclépios é um espírito vinculado à Terra, em evolução ainda na Terra, embora de esferas muito adiantadas. Ele diz, inclusive, que ele encarna apenas no período de 7 ou 8 séculos, ou seja, um espírito já num processo evolutivo muito acima do que nós concebemos, mas ainda é vinculado à Terra. E é interessante ver que o material de estudo, que provavelmente ele estuda lá e que ele traz também para instruir os benfeitores, coordenadores de trabalho no nosso lar, é o mesmo Evangelho que nós estudamos aqui. Mas, claro, aí entra a dimensão da percepção, da capacidade de abrangência com que se lê aquele Evangelho, né? Naturalmente que a visão que Asclépios vai ter de cada lição daquela, como os espíritos que vivem com ele lá onde ele vive, é uma visão para nós ainda distante, é uma visão que nós ainda não abarcamos, porque nos faltam elementos. No entanto, ele traz aquilo para o plano daqueles trabalhadores, mostrando que ali também estavam as respostas que eles precisavam no plano evolutivo em que estão. Então, mais ou menos a ideia de que a sabedoria do Cristo, ela abarca todos os níveis evolutivos na Terra, desde a nossa condição, desde a condição daqueles que estão em nosso lar, desde a condição daqueles que estão acima, em esferas ainda superiores, mas muito aquém do Cristo, que é na Terra o grande representante do Criador, aquele que é a fonte de toda vida, a fonte de toda sabedoria para todos os espíritos que evoluem aqui. Então, acho que é nesse sentido que ele quis ilustrar com aqueles pergaminhos. Sim. E até se tu puder dar uma ilustrada com relação a como que foi essa aparição de Asclépios, você poderia contar? Sim, eles fazem uma projeção, né, num quadro, porque Asclépios nos mundos, nas esferas em que vivia, ele estava num tal nível de desmaterialização espiritual que para aparecer naquele nível de nosso lar eram precisos elementos mentais, quase que um processo de materialização num certo sentido, como nós temos os médiuns de materialização na Terra, lá no mundo espiritual. Então eles plasmam aquele quadro e ele aparece do tronco para cima, né, dentro daquele quadro, uma forma a princípio luminosa. André Luiz acha que é um sol no fundo do quadro. Cada um ficou responsável por ideoplastia, né, criação mental, manejar ali, a criar o quadro. Então o benfeitor se materializa e ali dialoga com ele. Então, para ilustrar que mesmo no mundo espiritual as esferas são muitas, né, os níveis de materialização ou de sutileza do perispírito variam ao infinito. O próprio benfeitor diz para André Luiz que nas esferas em que Asclépios habita, a forma como nós a concebemos não existe mais. A maneira pela qual eles interagem é algo que ainda nos escapa aos sentidos, para a gente ver o quão grandiosa de fato é a criação, né? Sim. E para que a gente finalize, então, você veio trazer para nós, conversar a respeito do quinto evangelho. O que seria isso? O quinto evangelho, né, é aquele mais fundamental de todos. Nós estudamos os 4, aqueles conhecidos como canônicos, mas o quinto, ainda inacabado e sendo escrito, é o evangelho da nossa própria vida, é o livro da nossa vida, que deve, tanto quanto nos seja possível pelos nossos esforços, se aproximar cada vez mais nos seus parágrafos e nos seus capítulos da epopeia do evangelho do Cristo. Quanto mais o fizermos, mais estaremos alcançando a verdadeira finalidade da vida, que é esculpir os parágrafos do Evangelho, que é uma vida harmonizada com a lei divina, a vida do Cristo, na nossa própria. Sim. Finalizamos agora então a entrevista com Arthur Valadares. A casa agradece, muito obrigado, Arthur, pela entrevista, por essa participação tão rica. Fico feliz que Cristo, que nosso Mestre, possa inspirar a todos nós na caminhada. Muito obrigada.